O economista Antônio Correia de Lacerda, professor da PUC de São Paulo, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Professor, bom dia. Na opinião do senhor, os juros poderiam ser mais baixos já? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos acompanham. Não há dúvida, né, que a situação da economia brasileira, né, seja no que se refere à inflação, que está em franca queda, seja no conjunto da economia brasileira, nível de atividade, emprego, investimentos produtivos, situação das empresas e das famílias, exige e a situação permite uma queda imediata, né, da taxa de juros e uma sinalização de continuidade de queda. O Brasil é, de longe, o país que tem a maior taxa de juro real, que é aquela descontada a inflação, seja a inflação passada, a inflação presente ou a inflação futura, do mundo. Né? Nenhum outro país tem, por tanto tempo quanto o Brasil, uma taxa de juros real tão elevada. E isso tem implicações muito fortes, negativas para a economia. Além da questão que já falamos, há também a pressão sobre as contas públicas. Né? Esse ano, o custo de rolagem da dívida pública, com a manutenção da Selic elevada, vai chegar a 700 bilhões de reais. Só para efeito de comparação, o orçamento de investimentos do governo federal é de 70 bilhões de reais. Ou seja, o custo de financiamento da dívida, 700 bilhões de reais, é 10 vezes o que vamos realizar de investimentos. Então, é preciso recuperar a situação das empresas, das famílias, é preciso incentivar investimento produtivo, atividade econômica, para que as empresas voltem a investir, a contratar pessoas, a faturar. E isso depende de uma redução da taxa de juros, entre outros fatores. Lembrando que a Selic, como o próprio nome sugere, é a taxa básica de juros, quer dizer, é a partir daí que os juros de mercado, vamos chamar assim, né, que são realizados, são praticados nos empréstimos, nos financiamentos, se compõem. Então, uma Selic alta também provoca juros aos tomadores finais muito elevados. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O presidente Lula está querendo, aparentemente, assumir o principal inconformismo dele, não parece ser a taxa de juros, né? Mas o fato de ele não poder trocar ou nomear ou escolher o presidente do Banco Central, que no país agora é uma instituição autônoma e tem mandato, né? Preciso respeitar isso. É no mínimo inquietante que o chefe de governo esteja diuturnamente empenhado em desestabilizar a autoridade monetária no Brasil, exatamente o guardião da moeda. É tudo muito estranho. Mas, professor, o fato de a inflação no Brasil já dar demonstrações de que está cedendo, está reduzindo, isso decorre, né, com toda certeza, da política de juros altos. Quer dizer, é uma política que não interessa a ninguém, chega a ser até cruel, mas muito mais cruel do que juros altos é a inflação alta, e é exatamente isso que mantém a Selic elevada. Como é que o senhor analisa esse aspecto? Bom dia, Cláudio Humberto. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa sua argumentação, né? Primeiro, temos que entender a autonomia do Banco Central. O Banco Central é autônomo, mas ele é parte de um governo, não é? Então, ele tem autonomia operacional. Então, tanto que os mandatos são descasados em relação ao período de mandato dos governantes eleitos no Executivo e no Legislativo. Bem, mas isso significa, então, que o Banco Central vai agir na contramão do interesse do país ou da política econômica? Não, ele tem que agir em consonância. E o que nós temos visto é um Banco Central absolutamente na contramão, e não é do governo, né? Na contramão das evidências, sejam elas teóricas, sejam elas empíricas, da realidade da economia. Segundo aspecto, a inflação está caindo, não é só em função da política monetária. É claro que a política monetária ela provoca uma queda de alguns preços, aqueles mais afetados pela concorrência, né?
Mas nós temos a inflação de oferta, que é definida por preços internacionais. Petróleo, minério de ferro, grãos e etc. E temos aqueles preços que, pela estrutura do mercado doméstico, são monopólios, oligopólios, ou seja, uma ou poucas empresas que controlam, e que têm um poder de formação de preço bastante significativo. Então, não há, a meu ver, evidências que justifiquem a manutenção de uma taxa de juros tão elevada na situação brasileira. Isso porque, como falava no início, há consequências deletérias desse processo, não é? E que podem vir a jogar contra, porque, por exemplo, quando você empurra as empresas para uma situação de insolvência, de recuperação judicial, você está diminuindo a concorrência no mercado, né? E colocando o mercado na mão de poucas empresas, que aumenta o seu poder de formação de preços, né? E temos que lembrar também que juros representam custos para as empresas, para as famílias. Então, também há um componente aí de custo elevado com a manutenção da taxa de juros. Quer dizer, resumindo, nada mais justifica uma taxa de juros num nível tão alto como é a praticada no Brasil. E uma das justificativas do comunicado é que é preciso haver uma convergência de expectativas. Ora, expectativas de quem? Basicamente do mercado financeiro, que eu acho que tem que ser ouvido nessa questão, mas não pode a pesquisa ou a enquete ser, via Boletim Focus, ser restrita ao mercado financeiro, porque, evidentemente, há um conflito claro de interesses, porque depende da posição das instituições financeiras, dos bancos, das financeiras, elas vão estar carregadas de títulos públicos que são pós-fixados, ou seja, definidos pela Selic. Portanto, é uma contradição você basear as expectativas apenas no mercado financeiro. Tem que ampliar essa expectativa. O segundo aspecto é que quando o comunicado do Banco Central fala em parcimônia, a parcimônia é uma virtude, mas o excesso de parcimônia, muitas vezes, pode transcorrer ou ultrapassar a fronteira da pusilanimidade, ou seja, da fraqueza de princípios, né? Diante das evidências, você não refaz a sua visão da realidade. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, professor da PUC, professor de Economia da PUC, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, Marco Antônio Sabino aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, ainda nessa questão da inflação e dos argumentos do Banco Central, por favor. Ora, se é tão lógico para o senhor, economista renomado, e para tantos outros economistas que acompanham a sua opinião, se é tão lógico para o presidente Lula e a sua equipe econômica que os juros deveriam baixar, por que um órgão com a qualificação técnica que tem o Banco Central insiste em manter? É só uma questão política na sua avaliação ou existe alguma justificativa, mesmo que oculta, para se manter os juros no patamar em que estão? Boa pergunta, Sabino. Na verdade, você tem um conjunto de fatores envolvidos na questão. O primeiro é a própria definição da meta de inflação. Nós sabemos que temos uma meta de inflação excessivamente otimista ou apertada, dependendo de como queremos qualificá-la, relativamente à realidade mundial hoje, né? 3% de inflação, de meta de inflação, seria uma meta apertada até para países como Estados Unidos, países europeus, porque o mundo vive no pós-pandemia e agora com os efeitos da guerra Rússia e Ucrânia, uma pressão altista de preços muito relevantes, preços determinados por algumas questões que estão ligadas à oferta e não à demanda. Claro que já houve alguma acomodação e por isso muitos preços estão em queda no Brasil, né? E o próprio fator cambial, né? O real vem se valorizando frente ao dólar, isso também não só em função das questões internas, mas também internacionais, lá com o que ocorre com a política monetária norte-americana. E o próprio sistema de captação de expectativas. Veja, porque o Banco Central, no atingimento da meta, ele leva em conta essa pesquisa que é realizada no relatório Focus, nas reuniões que a diretoria do Banco Central faz com dirigentes e economistas do setor financeiro. Então, o que eu falava aqui na resposta anterior
é que é preciso ser enfrentado esse dogma, né? Virou um dogma no Brasil a prática de juro elevado e baseado num sistema de captação de expectativas voltados para a meta de inflação. Então, nós temos que aperfeiçoar o que se considera autonomia do Banco Central. Então, a autonomia é operacional, ela não deve ser vista como algo totalmente desconectado da política econômica do governo, né, como é na maior parte do mundo. Segundo, o Banco Central precisa ampliar a sua captação de expectativas e não restringi-las excessivamente ao mercado financeiro, né? E terceiro, é preciso que o próprio governo, né, também se utilize de outros instrumentos que possam, por exemplo, contrabalançar a pressão de preços. Por exemplo, uma política de preços de alimentos. Isso é algo interessante do ponto de vista dos grãos, né, por exemplo, que já houve no passado com a política de preços mínimos, a política de estocagem, né, de estoques reguladores. Então, há todo um conjunto de fatores que estão influenciando, né, esse quadro, mas não há dúvida que hoje, né, a decisão do Banco Central, quer dizer, ela está totalmente com uma dissintonia relativamente à situação da economia como um todo e às próprias expectativas do mercado numa acepção mais ampla do que o mercado financeiro. Porque o mercado somos todos nós, né? São os trabalhadores, são os empresários, são os pequenos empreendedores, são os consumidores, né? São as famílias que estão endividadas, são as empresas que estão, algumas delas até em insolvência, em recuperação judicial. Então, é preciso levar tudo isso em conta. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, queria perguntar para o senhor o seguinte: o Copom, quando decide, porque a gente discute a macroeconomia, que discute em tese, o Copom tem que tomar uma decisão concreta e colocar um número ali na decisão dele, né? X, Y e justificar o porquê. O senhor acha que hoje, pela condição que existe na economia brasileira, uma taxa básica Selic razoável para as nossas condições seria qual? Bem, se a gente levar em consideração a média internacional, qual que é a prática internacional hoje? Durante 8, 10 anos, ou mais do que isso, as taxas de juros internacionais estavam negativas, ou seja, estavam abaixo da inflação. É uma situação anômala, que durou mais de uma década. Agora o mundo volta a praticar taxas de juros mais próximas dos níveis históricos. E que níveis históricos são esses? Normalmente, as taxas de juros internacionais, elas se localizam 1 a 2 pontos acima da inflação corrente, não é? E da expectativa de inflação. Bem, isso significa que, para o caso brasileiro, mesmo que a gente considere que esse número fosse maior, e vamos imaginar que ele fosse 1 ou 2 pontos acima, e se uma inflação corrente é de 5%, 4%, a taxa de juros deveria estar em 7%, 8% ao ano, não é? Então, você imagina o seguinte, o juro está em 13,75%. A taxa de juros, taxa de inflação acumulada já chegou no passado a 12% e hoje está em 5%. Então, é uma diferença de 7 pontos percentuais na inflação. Então, alguma coisa está errada. Ou o juro estava muito baixo quando a inflação estava 12%, o que é pouco provável em função das evidências que me referia há pouco, e fica cada vez mais claro que a taxa de juros hoje está muito acima daquilo que seria o ideal, o desejável e o necessário para manter não só a previsibilidade da inflação, mas o próprio funcionamento da economia como um todo, o emprego, o salário, os investimentos produtivos, a situação de financiamento das empresas, das famílias, né, e tudo isso. Queria agradecer ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, professor de Economia da PUC de São Paulo, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, falando ao vivo aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, professor. Até a próxima, hein?